Da busca de informação bibliográfica que seja relevante para dentro da área de vocês. Cada vez eu vou sempre insistir que vocês têm que buscar as revistas que sejam mais importantes da área, porém, notem também que algumas revistas, elas são revistas transversais. Esse é o caso da Nature, é o caso da Science, é o caso de todas as revistas da família da Nature. E, independente do tópico que vocês estejam procurando, procurem sempre observar nas revistas de extremamente alto fator de impacto e nessas transversais. Uma das ferramentas que a gente explora muito pouco é a busca direta por nome da publicação. Essa busca direta por nome da publicação, vocês podem utilizar o índice do próprio Web of Science para encontrar essas revistas. Se vocês buscam, por exemplo, as revistas da família Nature, vocês podem adicionar, veja que veio aqui para baixo, certo? As revistas que estão relacionadas à área de vocês, Biotechnology, a Nature Chemistry, Nature Communications. Nature Communications e a Nature geral, elas sempre devem estar dentro das buscas de vocês. Vocês sempre devem prestar atenção nessas duas. É lógico que vai variar um pouco. Por exemplo, a Nature Materials vale para todo mundo. Agora, a Nature Plants, por exemplo, faz muito sentido para o pessoal da liberação controlada. Talvez não faça tanto sentido para o pessoal da fotocatálise. A Nature lançou também uma família de Nature Reviews, revistas de reviews. Esses reviews, eles são relativamente novos, eles são extremamente bem editados, são extremamente didáticos, eles são muito bons e vale a pena vocês pensarem nele, certo? Sugiro que vocês depois investiguem um pouco mais a respeito dessas revistas. Vocês não precisam sair dessa página para ir aqui para outras revistas que sejam relevantes, porém lembrem-se que as duas grandes famílias de revistas que nos interessam são sempre a Science e a Nature. A Science, e mais recentemente a Science Advances, que é uma espécie de communications da Science, elas são mais importantes em termos de status científico, junto com a Nature, que as outras revistas, por causa justamente da grande quantidade de trabalhos relevantes que eles têm conseguido, trabalhos que vão levar prêmio Nobel e para trabalhos de grande impacto científico que aparecem na literatura. Essas revistas, elas são também formadoras de tendências, então observem elas com mais carinho do que as outras revistas. Quando vocês buscarem aqui nessas revistas coisas específicas do tópico que vocês estão trabalhando, certo? Vocês podem buscar coisas mais abertas, certo? Por exemplo, PhotoCAD, PhotoHead, PhotoElectro, bastante aberto, tá? Que elas vão dar para vocês uma visão um pouco mais geral. Porém, notem, essas revistas, elas têm itens que são citáveis, que são artigos que são trabalhos editoriais, reviews, e uma confusão que o pessoal faz muito, certo? É que muitas vezes esses itens editoriais ou esses news itens aqui, eles são itens não citáveis. Eles, em geral, são itens que estão referindo a algo que foi feito na própria revista. Também, eu sugiro que vocês prestem atenção que muitas vezes nas buscas de vocês vão encontrar essas chamadas publicações retratadas. Retracted Publications, e isso é importante que vocês tenham claro que isso é uma revista de altíssimo fator de impacto, são os artigos que foram retirados da literatura, ou por problemas éticos, ou por problemas técnicos de reprodutibilidade propriamente dito, eles não são confiáveis, ou por problemas de plágio. Se vocês gastarem um tempo para ver os artigos retracted, vocês vão ver que alguns deles, às vezes eles chamam atenção justamente porque eles estavam prometendo demais, certo? Quando nós entramos numa discussão longa com vocês sobre por que é que vocês devem manter bastante cuidado, notem, esse é um artigo japonês, certo? Que foi retratado. Vocês podem ir lá e observar na própria revista o que é que eles falam do artigo da nota de retratação para saber o porquê que aquele artigo foi retirado da revista, certo? Então, veja bem, os próprios autores não acreditavam na reprodutibilidade dos seus resultados. Então, provavelmente, eles foram questionados, perfeito,
Note que outro artigo do mesmo autor foi também retratado na Nature Materials. Isso é um negócio bastante sério e eu peço para vocês que vocês tomem atenção para que vocês entendam que a gente não deve ter esse tipo de problema. Então, a gente não deve se expor a ponto de ter esse tipo de problema. Quando vocês voltarem aqui e fizerem a busca de vocês, e aí tirando realmente esse tipo de situação, né? De novo, lembre-se que vocês podem criar um alerta para essas revistas, para esses trabalhos. Eles vão dar aqui todos os trabalhos que foram publicados historicamente. Vocês podem segurar somente os artigos mesmo, que são os relevantes. Os artigos vão dar para vocês o que de fato foi quente nos últimos tempos. Note que nós estamos aqui por data. Então nós estamos vendo aqui o que de fato chamou atenção nessa área nos últimos tempos. Na área aqui de redução de CO2, vocês veem que foi publicado uma Nature Communications aqui, certo? Há poucos dias atrás, e assim adiante. Vejam também que é uma coisa que vocês têm que tomar bastante cuidado na hora de comparar. A Nature Communications tem um fator de impacto em torno de 11, que é um fator de impacto muito bom, um status fantástico, porém ela não tem um fator de impacto como a Nature Materials, que tem um fator de impacto 30. Portanto, quando vocês fazem esse tipo de comparação, cuidado, o status ou o tipo de resultado que é cobrado para entrar numa Nature Chemistry, ou principalmente na Science e na Nature, não nas Natures Babies, certo? É um pouco diferente. Isso é importantíssimo para que vocês tenham bastante condição de entender tendências. Perfeito? Dentro dessas tendências, vocês podem agora começar a trabalhar para ver se alguns trabalhos da linha de vocês vão aparecer entre eles ou não. Voltando naquela busca bibliográfica de novo, vocês podem repetir ela várias e várias vezes, certo? Da mesma forma como a gente tinha feito agora há pouco. Porém, note que se vocês forem específicos demais, há um risco de que vocês não encontrem nada. Porque quando a gente vai para aquela especificidade grande que a gente tinha colocado, ela muitas vezes ela tem sentido para que você consiga identificar os trabalhos de gente que está fazendo coisas na sua área. Mas não significa que isso seja o que de mais quente na sua área, eu digo, exatamente com os mesmos materiais que vocês. Mas isso não significa que seja o mais quente do que está sendo feito. Então vejam bem, vocês podem olhar aqui que algumas coisas aqui não têm sentido prático. Control Release of Hydrogen Isotopy. É por isso que vocês vão ter que tomar bastante cuidado para ler o que vocês estão vendo. Porém, outras coisas, como por exemplo, isso é claramente da área médica. Porém, está também relacionado com aquilo que vocês estão fazendo. Note também que algumas delas que são de área médica podem ser, na realidade, interrelacionados com aquilo que a gente está fazendo para a área agronômica. Então, tenham um bom senso de avaliar cada um desses tópicos. Quando vocês estiverem olhando essas revistas, isso vale para qualquer revista, se vocês clicarem em cima do nome da revista, vocês veem qual é o fator de impacto dela, certo? E qual é a classificação dela dentro da área. Ela diz, isso aqui diz para mim que a Science Advances é a quarta revista de 69 revistas da classificação de ciências multidisciplinares. Quando você fala que ela está no primeiro quartil, significa que ela está entre os 25% mais citados da área. Isso ajuda muito você a ter uma noção sobre a qualidade do trabalho. Outra coisa, esse cadeado indica para você que essa revista ela é uma revista Open Access, ela pode ser acessada sem necessidade de ser paga. Quando você vai, por exemplo, para a Nature, ela não tem um cadeadinho aqui aberto. Mesma coisa, te dá as informações da área, ela é a primeira revista da área multidisciplinar, certo? A segunda, muito provavelmente deve ser a Science. A terceira deve ser a Science, a Nature Communications, certo? Está em quinta. Enfim, a Science deve ser a segunda, perfeitamente. A terceira eu não sei qual que é, vamos ter que procurar qual que é ainda, certo? De qualquer forma, importante para nós entendermos aqui, tá? Essas aqui são algumas das revistas mais importantes que nós temos na área. Há uma revista que é frequentemente esquecida pela gente,
certo? É a PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences. É muito provável que ela seja até a número 2 ali, que nós não encontramos, certo? A PNAS, ela é uma revista muito antiga e célebre, que vez ou outra a gente consegue achar alguns artigos interessantes, mas é frequente a gente esquecer dela, tá? Procurem lembrar dela. Tem muita coisa boa nessa revista, é uma revista das mais interessantes que a gente tem, uma das revistas das mais interessantes que a gente tem na área de revistas interdisciplinares. Ela é extremamente rica, principalmente na área biológica, certo? Se vocês olharem aqui, já apareceram vários outros trabalhos. A PNAS é uma revista de fator de impacto médio, porém de status muito alto. Ela deve estar com fator de impacto hoje em torno de 9 ou 10 ou 11, acredito, não sei dizer de primeira para vocês, a gente já tira essa dúvida agora. PNAS é uma revista de fator de impacto em torno de 10, porém de bastante status. A gente não achou ainda quem que é a segunda, mas se vocês quiserem mesmo saber quem que é a segunda, vocês podem vir aqui nessa classificação de revistas multidisciplinares e a gente pode ver quem que é essa segunda, certo? Para ver qual que é essa segunda, vocês podem vir aqui no Journal Citation Reports, que é outra das ferramentas do Web of Science que vocês têm acesso, tá? Ela não está funcionando hoje, não sei exatamente porquê, mas ela permite você avaliar fatores índices com fator de impacto e por aí adiante. Essa parte que eu falei para vocês vale para todos os trabalhos, que vocês vale a mesma coisa. Só que eu queria chamar a atenção para vocês que a gente sempre se baseia na Web of Science Core Collection, que são os artigos, e a gente esquece dessa coleção, o Derwent Innovation Index. Tem muita informação em patente que a gente normalmente não vai atrás. Quando a gente pega essa quantidade de informação que a gente pode ter em patente, vocês podem ficar profundamente assustados com o que aparece. Muitas coisas, naturalmente, vão ser difíceis de triar. E triar patente é um outro curso, um outro vídeo, mas eu vou deixar para vocês somente aqui uma informação para que vocês prestem atenção. A estrutura da busca de patentes do Web of Science não é muito diferente da busca de artigos. O que muda é essa figura, nome do depositante. Prestem atenção muitas vezes que o nome do depositante tem universidades a todo lado, mas de vez em quando vocês vão encontrar coisas como, por exemplo, BASF. Perfeito? São empresas que sabem, na realidade, o quanto que vale esse tipo de coisa no mercado. Muitas delas são empresas muito reconhecidas, BASF, Syngenta, Monsanto e por aí afora. Vocês podem gastar um pouco de tempo, da mesma forma como vocês estão fazendo para artigos, para ver agora em patentes e ver, por exemplo, o que é que a BASF anda se preocupando em proteger. Por exemplo, recentemente eles se preocuparam em proteger uma formulação de um polímero compósito, certo? Para um polímero compósito com base de celulose. Perfeito? Essa informação vocês encontram aqui, básica, e num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês acham o texto integral da patente. Tá? Esse é mais um vídeo que fica para vocês aí, para vocês pensarem um pouco, para vocês utilizarem e sugiro que vocês abram o Web of Science e tentem refazer essa busca olhando ou no celular ou numa janela do lado do vídeo para ver se vocês estão entendendo de fato. Mais uma vez, uma boa tarde para vocês, espero que eu esteja ajudando vocês a melhorar a capacidade de encontrar informações.